Olá, seja muito bem-vindo à nossa série O Olho de Horus, que hoje está no capítulo de número 41 e está iniciando uma nova fase, com Ombo, o portal da liberdade, ao qual convido você para explorarmos juntos hoje neste episódio. Bom, nos preparemos porque vai começar. Uma produção da TV Infinito. O Olho de Horus. Para você que está conhecendo a série agora, já há 40 capítulos anteriores, porém todos eles são muito interessantes por si só. Não tem problema começar agora, mas também pode ver os demais. Nona parte, com Ombo, o portal da liberdade. Se você está gostando da série, também pode deixar o like para que mais pessoas encontrem esta série aqui no YouTube. Os egípcios entendiam que a realidade era manifesta por um único Deus através de suas forças criadoras fundamentais, as divindades, aqui chamadas de Néters. O mundo físico era dirigido pelo faraó, que representava o nível de consciência representada pelo homem ao longo do seu reinado, alcançada pelo homem ao longo do seu reinado. O faraó era a encarnação do Ka-Real, um único espírito que evoluía reencarnando de faraó em faraó, e isso o transformava em uma divindade intermediária entre o homem e Deus, encarregado de conservar e aperfeiçoar a ordem no mundo físico egípcio. O seu universo espiritual era guiado pelo Hierofante, sumo sacerdote da escola de mistérios do Olho de Horus, primeiro servo de Deus, Rei Netertepe, o grande vidente. Seu símbolo era uma serpente com duas pernas e o disco solar na cabeça, a imagem da eternidade, da sabedoria e da regeneração física. A organização sacerdotal sobre seus cuidados se dividia em 3 grupos. O primeiro se encarregava do conhecimento verificado, e era dirigido pelo mais sábio dos sacerdotes. O segundo se encarregava da arte e dos rituais, e o terceiro era encarregado da administração dos templos. Os sacerdotes do conhecimento eram os pedagogos incumbidos de preparar os herdeiros de sua casta. Eles transmitiam as verdades herdadas desde as origens da escola de mistérios na desaparecida civilização Atlante, verdades já comprovadas sobre o funcionamento do universo, como nós falamos na primeira parte da série. O conhecimento no mundo egípcio era transmitido com exclusividade aos iniciados da escola, que demonstravam com provas e atitudes perante a vida que podiam receber sabedoria e não fazer mau uso da mesma. Isso é muito importante, não é? A revelação é o verbo. Eram chamados de Rinhabet, ou sacerdotes do conhecimento. Eles ensinavam a linguagem simbólica, a escrita, as matemáticas, a astronomia e o controle das forças fundamentais. A este grupo pertenciam os Kabirim, que eram os medidores do céu, que registravam em todos os templos a abóbada celeste, fixando pelas estrelas o momento exato dos rituais diários, das festas anuais e das mudanças que anunciavam o fim de uma era, princípio de outra. O segundo grupo se encarregava da produção de obras de arte, do desenho arquitetônico e da construção dos templos, da direção das oficinas onde os iniciados, ajudados pelos artesãos do povo, fundiam as esculturas simbólicas. Estes sacerdotes criadores desenhavam e supervisionavam as inscrições nos muros dos templos. Eles ensinavam a trabalhar a arte com a sabedoria do amor, a desfrutar do ofício,
a dar sempre o seu melhor. Desenhavam os símbolos, ferramenta fundamental nos rituais, os objetos e as figuras simbólicas, e depois determinavam o que se devia fazer regularmente com eles, nos momentos cósmicos, tais como os solstícios e os equinócios. Estabeleciam os rituais, o que deveria ser entendido através das sensações em um percurso espacial, sem intervenção da razão, e também as ações necessárias para criar a segurança no povo e gerar uma energia especial nos participantes. O ritual induzia os sacerdotes da escola de mistérios do Olho de Horus a ter autoridade perante o povo, utilizando o controle da intuição, da percepção do ser humano, independente de seu preparo ou nível de consciência. Estabeleceram com cuidado o que os participantes percebiam, os sons, as palavras, os aromas associados como o incenso, suas cabeças raspadas e suas vestimentas brancas que denotavam limpeza, os colares de flores e as barcas douradas, mas que carregavam os símbolos de sua relação com os deuses. Aliás, de sua relação com Deus. Usavam o ritual para transmitir ao povo a hierarquia e a ordem da sociedade que organizaram, utilizando ferramentas singelas, tais como a riqueza das vestimentas, sua visualização, a arrumação ou a quantidade dos participantes. O ritual renovava a relação entre os poderes. Acima, o Deus único. A seguir, os néters, os mortos, os sacerdotes, o faraó, seu exército e o povo. Os rituais aproximavam o homem do sagrado, induziam emoções intensas que impulsionavam suas ações de uma forma suave. O terceiro grupo administrava o cotidiano dos templos, organizava os cultivos, a recepção dos líderes, a preparação das refeições, a limpeza dos recintos, formando uma sociedade comunitária. Usava em sua base um grupo de sacerdotes temporários chamados de Oab, os puros, homens do povo que durante um mês do ano serviam nos templos executando as tarefas diárias inferiores para depois retornar às suas atividades habituais. Alguns viviam no campo, cultivando os terrenos cedidos pelo templo em volta dos seus muros externos. Chegavam ao amanhecer para realizar os rituais de purificação para entrar no templo e continuar com suas atividades diárias. Outros viviam na aldeia próxima ao templo e trabalhavam o restante do tempo na administração estatal. Carpinteiros, operários e pedreiros consertavam e ampliavam o templo nesta modalidade de trabalho temporal e rotativa. Este sistema de rotação permitia que muitos membros da sociedade participassem dos rituais e cultos desde o interior do templo e fazia com que o povo entendesse que os trabalhos comunitários beneficiavam a todos. Os três grupos convergiam nos templos, os lugares onde se organizava a ordem, o Ma'at, que é a busca do equilíbrio harmônico temporal. Ali, o homem se submergia no espaço sagrado orientado para o cosmo, registrando o seu permanente movimento. O templo era o instrumento de preservação da ordem, e não um mundo criado para a salvação da alma. O espírito se aperfeiçoava e adquiria mais informações através da reencarnação ao compreender os erros cometidos. O erro era um instrumento de aprendizado, ainda é, né? Sempre será. Não era necessário ser salvo dele, do erro, não é? Muito legal.
O templo era o lugar onde se encontravam as duas forças fundamentais, a força do caos e a da ordem. Ali se atingiu o equilíbrio necessário, a harmonia que leva ao aperfeiçoamento de todos os indivíduos da sociedade. Bom, e assim se encerra este capítulo muito legal. A série está tomando novos rumos e rumos muito interessantes. Eu agradeço a você por ter assistido esse vídeo. Encontro você também segunda-feira às 8 horas da noite ao vivo na Meditação Mundial. Até lá, um grande abraço!